Você realmente conhece a trágica vida por trás dos holofotes de Cher, a deusa do pop? Definitivamente, não é tão cor-de-rosa como você pode imaginar. Após quase 80 anos de vida, a trajetória de Cher está repleta de um caos incontrolável que afetou profundamente sua alma. Neste vídeo, você será testemunha das dificuldades que Cher teve de superar. Algumas histórias vão te surpreender. Vamos começar. A história familiar de Cher é marcada por uma rede complexa de relações, começando por seus pais, Georgia Holt e John Sarkeesian. A jornada deles foi caracterizada por um romance turbulento que terminou em divórcio. A história começa quando Georgia Holt, ainda adolescente, trabalhava em uma loja de donuts em Fresno, Califórnia. Foi lá que conheceu John Sarkeesian, um caminhoneiro conhecido por seu charme e boa aparência. A atração foi imediata, e os dois decidiram se casar rapidamente em uma cerimônia apressada em Reno, Nevada. No entanto, Georgia logo se arrependeu de sua decisão. Percebeu que o casamento não era o que queria, e pouco tempo após a cerimônia deixou John Sarkeesian. Mas ele foi persuasivo e a convenceu a dar uma chance ao casamento por 3 meses. Se ela ainda não estivesse feliz, ele prometeu que ela poderia ir embora. Antes que os 3 meses terminassem, Georgia descobriu que estava grávida de Cher. Infelizmente, a relação tumultuada deles não resistiu ao teste do tempo, e acabaram se divorciando quando Cher tinha apenas 10 meses de idade. O pai de Cher, John Sarkeesian, era um jogador compulsivo e dependente de drogas, o que tornava o relacionamento deles complicado e volátil. Eles raramente se comunicavam, deixando Cher com uma conexão distante com seu pai biológico. Curiosamente, o profundo amor e respeito de Cher por sua herança armênia foram influenciados por John Sarkeesian. Apesar da relação tensa, ela valorizava essa parte de sua identidade. A verdadeira figura paterna na vida de Cher foi o terceiro marido de Georgia Holt, o ator John Southall. Ele foi casado com Georgia por 5 anos, e o relacionamento deles foi marcado por conflitos frequentes e violentos. Esse casamento terminou em divórcio quando Cher tinha apenas 9 anos. Apesar das relações instáveis na família, a jornada de Cher foi moldada pelas experiências únicas e influências dessas diferentes figuras parentais. A mãe de Cher, Georgia Holt, teve uma vida altamente tumultuada e pouco convencional, que impactou significativamente a criação de Cher. Georgia foi casada um total de 7 vezes, incluindo 2 casamentos com o pai de Cher, John Sarkeesian. Em 1978, Georgia revelou à revista People que as normas sociais de sua época a pressionaram a se casar repetidamente, já que não era considerado aceitável estar com alguém sem se casar. Esses casamentos e divórcios frequentes levaram a uma vida nômade e, muitas vezes, financeiramente instável para a jovem Cher. Georgia era uma aspirante a atriz e cantora, mas sua carreira nunca alcançou estabilidade suficiente para sustentar a família. Os primeiros anos de Cher foram marcados por incertezas, enquanto sua mãe conseguia pequenos papéis em filmes e, ocasionalmente, trabalhos como cantora. Quando Cher tinha apenas 2 anos, as circunstâncias se tornaram tão difíceis que Georgia, sendo mãe solteira naquele momento, precisou colocar a filha em um orfanato católico por algumas semanas, enquanto tentava garantir estabilidade econômica. Cher e sua meia-irmã também passaram longos períodos vivendo com seus avós, muitas vezes por meses, enquanto Georgia lutava para encontrar trabalho na indústria do entretenimento e vivia em apartamentos baratos. A infância de Cher foi cheia de desafios econômicos, e ela teve que se virar com o pouco que tinham. Em uma entrevista para a Vanity Fair em 2010, Cher relembrou sua criação difícil, expressando como se sentia envergonhada de suas roupas e particularmente incomodada com seus sapatos. Ela mencionou que sua mãe a repreendia pelo desgaste dos sapatos, dizendo que não podiam comprar novos. Cher até lembrou de ir à escola com elásticos ao redor dos sapatos para evitar que as solas se soltassem. Apesar dessas circunstâncias difíceis, Georgia Holt ocasionalmente conseguia entrar em Hollywood, levando a momentos de contraste e confusão para Cher. Sua vida oscilava entre comer guisados enlatados ou feijão em uma semana e morar em Beverly Hills na outra, criando uma existência às vezes desconcertante para a jovem Cher. Cher teve uma criação marcada pela resiliência que desenvolveu ao enfrentar mudanças constantes e dificuldades econômicas, o que a moldou na figura icônica que se tornaria no mundo do entretenimento.
Os anos de ensino médio de Cher foram marcados por um sentimento de exclusão, apesar de sua inegável beleza e inteligência, embora suas notas não refletissem isso. Desde cedo, ela tinha um objetivo claro e ambicioso: se tornar uma estrela. Na biografia de Mark Bagel, Cher, If You Believe, 2001, destaca-se o desinteresse de Cher pelos estudos. Ela tinha uma forte aversão à escola porque sentia que não se encaixava entre os colegas. Cher explicou: odiava a escola porque não me encaixava nos moldes. Sempre estava pensando em outra coisa. Pensava em como seria quando eu fosse adulta e famosa, onde eu gostaria de morar, com quem eu sairia ou que tipo de vestidos usaria. Não me interessava pelo ensino médio de jeito nenhum. No entanto, suas dificuldades acadêmicas não se deviam apenas aos seus sonhos de estrelato. Cher enfrentou um desafio adicional: dislexia, um transtorno de aprendizagem que afeta a leitura, a ortografia e a escrita. Naquela época, a dislexia não era bem compreendida, e muitas pessoas, incluindo Cher, eram injustamente acusadas de não se esforçarem nos estudos. Cher compartilhou suas dificuldades no ensino médio em uma entrevista citada no site de ajuda para a dislexia da Universidade de Michigan, dizendo: tirava notas muito ruins, D, F e algumas C em algumas matérias, e A e B em outras. Quando estava na escola, era realmente difícil. Meus boletins sempre diziam que eu não estava atingindo meu potencial. A frustração de lidar com esses desafios acadêmicos atingiu um ponto crítico para Cher quando ela tinha 16 anos. Incapaz de encontrar seu lugar no sistema educacional tradicional e motivada por sua determinação de se tornar uma estrela, ela tomou a ousada decisão de abandonar a escola em seu penúltimo ano. Em 1963, quando Cher tinha apenas 16 anos, ela embarcou em uma jornada que mudaria sua vida para sempre, rumo a Los Angeles. Lá cruzou caminhos com Salvatore Sonny Bono, um compositor e promotor musical de 27 anos. Na época, Cher havia sido expulsa pelas colegas de quarto, o que a levou a buscar abrigo com Sonny. Inicialmente, o papel de Cher no arranjo era o de governanta. Sua relação começou de forma platônica e profissional, mas logo sua dinâmica se transformou. O sucesso musical chegou rapidamente com o lançamento da icônica canção I Got You Babe. Esse hino terno e atemporal ao amor jovem, contra as adversidades, ressoou profundamente com a cultura jovem dos anos 60, catapultando Sonny e Cher para a fama internacional. Após o sucesso de I Got You Babe, a dupla continuou lançando uma série de sucessos, incluindo uma reedição de seu primeiro single, Baby Don't Go, e o hit de 1967, The Beat Goes On. Motivados pelo sucesso musical, Sonny e Cher se aventuraram no cinema, tentando deixar sua marca com a comédia de 1967, Good Times. Infelizmente, o filme foi um fracasso tanto de crítica quanto de bilheteria. Em uma tentativa de recuperar a fortuna, o casal investiu uma parte significativa de seus ganhos acumulados em um filme chamado Chastity, escrito e produzido por Sonny como um veículo principal para Cher. Lamentavelmente, Chastity também foi um fracasso artístico e financeiro, empurrando Sonny e Cher para o limite da falência. Somando-se aos desafios, os gostos musicais em transformação dos anos 60 tornaram o estilo de pop folk leve da dupla menos atraente para o público jovem, que preferia a música psicodélica mais pesada da época. Lutando com dívidas substanciais, Sonny e Cher decidiram se reinventar como um ato de cabaré em Las Vegas. Essa mudança representou uma guinada significativa em suas carreiras, saindo do status de sensações pop para um espetáculo ao vivo de sucesso, marcando um novo capítulo em sua jornada no mundo do entretenimento. Paradoxalmente, o ponto de virada no retorno de Sonny e Cher à cultura pop veio através de seu show em Las Vegas. O ato combinava música e comédia, destacando não apenas suas performances musicais, mas também o humor sarcástico e os comentários espirituosos de Cher sobre Sonny. Essa mistura única de entretenimento abriu portas para o sucesso televisivo. Em 1971, The Sonny and Cher Comedy Hour fez sua estreia e rapidamente se tornou um sucesso de audiência. No entanto, no ano seguinte, as tensões em seu relacionamento começaram a se tornar evidentes. Apesar de ambos terem relacionamentos extraconjugais, o constante flerte de Sonny começou a cobrar seu preço em Cher. Ela comentou: uma mulher, ou até 5, não eram suficientes para ele. Eles decidiram permanecer casados por razões comerciais.
embora suas vidas pessoais se tornassem cada vez mais complicadas devido aos relacionamentos com outras pessoas, algumas das quais até moravam com eles na mesma casa. Em uma entrada de diário de Sonny Bono, datada de 21 de agosto de 1973, ele escreveu: "Minha esposa pública ainda é Cher para manter tudo o que quero neste momento. É assim que tem que ser." Essa entrada reflete a natureza complicada de seu relacionamento, enquanto tentavam manter uma fachada de harmonia conjugal, mesmo com vidas pessoais muito mais complexas. Em 1974, a pressão para manter a ilusão de um casamento feliz tornou-se insustentável, e Sonny e Cher decidiram se separar. Finalmente, Cher exigiu o divórcio, citando servidão involuntária como a razão para dissolver o casamento. O divórcio foi finalizado em 1975, e Cher, que anteriormente permitia que Sonny administrasse os aspectos comerciais de suas carreiras, se viu em uma situação financeira desafiadora. Ela deixou o casamento praticamente arruinada e enfrentando dívidas substanciais com seu ex-marido. Esse foi o fim de sua parceria pessoal e profissional, marcando o início da bem-sucedida carreira solo de Cher. Após o divórcio de Sonny Bono, Cher embarcou em uma missão para revitalizar suas carreiras na televisão e na música. Com o fim de The Sonny and Cher Comedy Hour, ela decidiu tentar a sorte sozinha com um programa próprio intitulado Cher. Para sua surpresa, e contrariando a previsão de Sonny de que a América vai te odiar e você ficará sem trabalho, seu esforço solo foi um sucesso notável. O público adorou, provando que Cher tinha o carisma necessário para brilhar por conta própria. Enquanto isso, Sonny Bono lançou um programa concorrente, The Sonny Comedy Review. No entanto, o show não teve o mesmo sucesso que o de Cher. Lutando para atrair audiência, foi cancelado após apenas uma temporada, em claro contraste com a carreira televisiva ascendente de Cher. Embora Cher continuasse a encantar o público na televisão, sua sorte como cantora não foi tão favorável durante esse período. Seu álbum de 1975, Stars, não conseguiu grande tração, ficando em um decepcionante 153º lugar no Billboard 200. Seu álbum seguinte, I'd Rather Believe in You, lançado em 1976, teve um desempenho ainda pior. Foi um fracasso comercial e nem sequer entrou nas paradas, destacando os desafios que enfrentava na indústria musical. O próximo esforço de Cher, Cherished, lançado em 1977, teve um destino semelhante, sem conseguir figurar nas paradas e deixando Cher lutando para recuperar sua relevância como artista musical. Para enfrentar esses desafios, Cher colaborou com seu novo marido, o roqueiro sulista Gregg Allman, em um álbum intitulado To the Hard Way, em 1977, creditado a Allman & Woman. Infelizmente, essa colaboração não despertou o interesse dos fãs de nenhum dos artistas e se mostrou mais um tropeço em sua carreira. Em 1978, a carreira de Cher havia atingido o fundo do poço e, segundo o TV Party, a Warner Brothers decidiu encerrar seu contrato. Foi um período profissional complicado para Cher, mas sua resiliência e talento eventualmente a levariam a novos sucessos nos anos seguintes. Durante seu tumultuado divórcio de Sonny Bono, Cher se envolveu em um romance inesperado com Gregg Allman, o carismático, porém problemático, vocalista da banda Allman Brothers. Essa surpreendente história de amor tomou um rumo inesperado quando Cher e Allman decidiram se casar apenas 3 dias após o divórcio de Cher, com Bono ser finalizado em 1975. No entanto, a fase de lua de mel foi breve, já que apenas 9 dias depois, Cher entrou com um pedido de divórcio contra Allman. Cher, que havia sido protegida do lado selvagem da indústria musical por Sonny Bono e seu ex-namorado, o produtor musical David Geffen, não estava preparada para lidar com os problemas de dependência de álcool e heroína de Gregg Allman. Segundo a biografia Cher, de Joy Randy Taraborrelli, Allman estava tão afetado pelas substâncias que não compreendia que Cher estava o deixando. Cher relembrou: "Ele estava tão drogado que nem sequer me entendia." Apesar da separação inicial, Allman prometeu se reabilitar e o casal se reconciliou um mês depois. No entanto, sua relação enfrentou mais tensões quando Cher decidiu se reunir com Sonny Bono para relançar seu bem-sucedido programa de variedades em 1976. Isso colocou uma pressão significativa em sua já tumultuada relação com Allman. Em resposta, Allman entrou com um pedido de divórcio.
Mas ao descobrir que Cher estava grávida de seu filho, Elijah Blue, Allman decidiu permanecer casado. Apesar disso, o casamento continuou conflituoso e eles decidiram se separar definitivamente em 1978. Em 2017, Gregg Allman perdeu a batalha contra um câncer de fígado, falecendo aos 69 anos. Cher expressou sua dor no Twitter, dizendo: "Palavras são impossíveis", refletindo o impacto profundo que sua tumultuada relação e história compartilhada tiveram em sua vida. Após o divórcio de Gregg Allman, Cher tomou um novo rumo em sua carreira musical ao assinar com a Casablanca Records. Durante a era dominada pela música disco, a gravadora incentivou Cher a criar um álbum voltado ao pop dançante, embora ela se identificasse como uma artista de rock. Relutantemente, Cher gravou o álbum Take Me Home. A faixa título do álbum tornou-se o sucesso que Cher precisava naquele momento. Não apenas revitalizou sua carreira musical, mas também a apresentou como uma diva disco semelhante ao estilo de Donna Summer. Após o sucesso de Take Me Home, Cher lançou seu próximo álbum, Prisoner, no mesmo ano. Inicialmente, o álbum foi planejado para mostrar tanto o lado rock quanto o lado disco de Cher. No entanto, a insistência de Cher em incluir material menos dançante levou ao fracasso comercial do álbum. Prisoner não conseguiu entrar nas paradas de sucesso, repetindo a história infeliz de seus lançamentos musicais anteriores. Em resposta a esses contratempos, Cher decidiu redobrar seus esforços para se tornar uma estrela do rock. Em 1980, ela formou a banda Black Rose com seu namorado intermitente, o guitarrista Les Dudek. A banda lançou um álbum homônimo com um som cru e despojado de rock and roll, com letras impactantes e guitarras marcantes. Finalmente, Cher teve a oportunidade de brilhar como vocalista principal de uma banda de rock pesado. No entanto, a ausência de seu nome na capa do álbum confundiu seus fãs, resultando em vendas decepcionantes. Em 1982, tanto a banda Black Rose quanto o relacionamento de Cher com Les Dudek chegaram ao fim. Com sua carreira musical enfrentando dificuldades, Cher tomou uma decisão estratégica e mudou seu foco para a atuação. Em 1983, ela conseguiu um papel coadjuvante no filme Silkwood, no qual contracenou com Meryl Streep e Kurt Russell. O filme, baseado na história real de Karen Silkwood, uma denunciante da indústria de energia atômica, teve um bom desempenho nas bilheterias e foi aclamado pela crítica. A atuação de Cher foi particularmente elogiada, lhe rendendo um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Esse foi um ponto de virada significativo em sua carreira como atriz. Após o sucesso em Silkwood, Cher continuou assumindo papéis dramáticos aclamados pela crítica em filmes como Mask e Suspect. Esses papéis demonstraram sua versatilidade como atriz e solidificaram sua reputação como um talento formidável na indústria cinematográfica. No entanto, seu maior triunfo no cinema durante esse período foi a comédia romântica de 1987, Moonstruck. Sua atuação lhe rendeu o prêmio da Academia de Melhor Atriz, marcando um marco importante em sua carreira e provando sua capacidade de brilhar tanto no drama quanto na comédia. Apesar de seu sucesso no cinema, os últimos anos da década de 1980 trouxeram um novo desafio para Cher. Segundo a Vanity Fair, enquanto filmava The Witches of Eastwick em 1987, Cher descobriu que havia contraído o vírus de Epstein-Barr. O impacto total da doença só se tornou evidente mais tarde. Cher enfrentou um período desafiador de 2 anos, durante os quais não pôde trabalhar, e sua saúde se deteriorou a ponto de desenvolver pneumonia. Durante esse tempo, precisou recusar inúmeras ofertas de filmes, o que a deixou profundamente abalada. Como contou ao New York Times, "Fiquei muito chateada com isso e quando voltei, tive que começar do zero." Enquanto Cher enfrentava esses desafios pessoais, Sonny Bono passava por uma transformação radical em sua vida. Na década de 1980, sem Cher ao seu lado, sua carreira na indústria do entretenimento parecia estar em declínio. No entanto, em 1988, Bono decidiu mudar seu foco para a política. Ele se candidatou com sucesso a prefeito de Palm Springs, Califórnia, marcando o início de uma reinvenção notável em sua vida pública. Enquanto se reinventava na política, Bono adotou uma postura conservadora e se candidatou ao Senado em 1992. Embora não tenha conseguido vencer, Bono manteve suas ambições políticas. Sua perseverança foi recompensada quando, em 1994,
Foi eleito representante do 44º Distrito da Califórnia, no Congresso dos Estados Unidos. A incursão repentina de Bono na política e sua subsequente eleição marcaram uma transformação impressionante em sua carreira. No entanto, tragicamente, essa nova etapa de Bono na política foi interrompida abruptamente em janeiro de 1998. Durante férias em Aspen, Colorado, Bono faleceu em um acidente de esqui. A notícia de sua morte prematura chocou muitos, incluindo sua ex-esposa, Cher. Assim que soube da morte de Bono, Cher voou imediatamente de Londres para Los Angeles para estar com a família e lamentar a perda. Durante um emocionante discurso no funeral de Sonny Bono, Cher expressou seu profundo respeito e admiração por seu ex-marido. Ela reconheceu sua inteligência e visão, creditando a ele a transformação dela, de uma jovem tímida de 16 anos, e dele, um homem com uma voz considerada medíocre, na dupla mais bem-sucedida e querida de sua geração. Cher também destacou o papel de Bono como a força criativa por trás da famosa parceria, enfatizando que ele teve a visão para moldar Sonny e Cher como um duo lendário na indústria do entretenimento. Apesar do humor e das brincadeiras que frequentemente caracterizavam suas personalidades públicas, o emocionante elogio de Cher lançou luz sobre o impacto profundo que Sonny Bono teve em suas carreiras e na indústria do entretenimento em geral. Cher, a icônica cantora e atriz, levou uma carreira incrivelmente ocupada que frequentemente a deixava com pouco tempo para desempenhar o papel de uma mãe convencional para seus filhos. Esse estilo de vida exigente cobrou um preço alto sobre seu filho mais novo, Elijah Blue Allman, que falou abertamente sobre sua infância desafiadora em uma sincera entrevista de 2014 ao Entertainment Tonight. Elijah compartilhou suas experiências ao ser enviado para um internato com apenas 7 anos, uma situação que o fez sentir-se isolado e desconectado da vida de sua mãe. Ele expressou suas emoções dizendo: "Quando você vai para um internato aos 7 anos, é difícil não sentir que está sendo deixado de lado. Ficou claro que seus primeiros anos foram marcados por um sentimento de abandono, o que impactou profundamente sua relação com Cher. Embora tenha chegado a um ponto em sua vida onde tentava reconciliar-se com sua infância tumultuada, Elijah ainda guardava algum ressentimento em relação à mãe. Ele reconheceu que, embora estivesse trabalhando para fazer as pazes com o passado, isso não significava que considerasse corretas as ações de Cher. Ele declarou: "Estou em uma fase onde estou tentando aceitar isso, porque você precisa seguir em frente. Mas ainda assim, isso não significa que foi certo. Ainda é errado fazer isso." Em 2013, Elijah e sua esposa, Mariangela King, mudaram-se brevemente para a casa de Cher em uma tentativa de reconstruir o relacionamento. No entanto, uma discussão, cujos detalhes não foram revelados, provocou uma ruptura no contato, e mãe e filho voltaram a se distanciar. Elijah descreveu sua relação com Cher como um trabalho em progresso. Ele reconheceu que haviam avançado no enfrentamento de suas diferenças, inevitáveis devido ao histórico complicado. Ele explicou: "Temos nossos problemas, trabalhamos muito neles, ainda há mais a resolver, mas quando você é adulto, adota um tom diferente daquele que tinha como adolescente. Mas, sem dúvida, existem questões não resolvidas." Apesar dos desafios e das complexidades da relação, Elijah ainda tinha uma profunda admiração por sua mãe. Ele reconheceu o imenso talento de Cher, sua beleza impressionante e seu status como um ícone cultural, dizendo: "Sabe, ela é realmente talentosa, é linda. Quero dizer, é a Cher. O que não há para amar?" Esse sentimento destacou a mistura complexa de emoções e perspectivas que definiam sua relação mãe e filho. O casamento de Cher com Sonny Bono resultou no nascimento de seu filho, Chaz Salvatore Bono. Chaz, originalmente chamado Chastity Son Bono, ganhou destaque no final dos anos 2000, ao embarcar em uma jornada significativa de autodescoberta e realizar a transição de mulher para homem, que começou oficialmente em 2008. Essa transformação marcou uma mudança profundamente pessoal e transcendental na vida de Chaz. Antes de iniciar sua transição, e enquanto ainda se identificava como mulher, Chaz passou por um momento de invasão de privacidade. Segundo o Orlando Sentinel, ele foi exposto à força como lésbica por um tabloide em 1990. Essa exposição adicionou uma camada de complexidade à sua já desafiadora jornada de autoidentificação.
Apesar da reputação de Cher como um ícone gay e uma defensora dos direitos LGBTQ, sua reação inicial à sexualidade e posterior transição de Chaz não foi isenta de dificuldades. Chaz revelou que sua famosa mãe teve dificuldades para aceitar completamente sua orientação sexual e as mudanças que estava vivenciando. No entanto, com o tempo, Cher transformou-se em uma defensora apaixonada dos direitos LGBTQ, incluindo o apoio incondicional à transição de seu filho. Cher falou abertamente sobre sua evolução em relação à transição de Chaz em uma entrevista de 2018 ao Pride Source. Ela reconheceu que não foi um processo fácil para ela, expressando seus medos e incertezas. Ela disse: "Não foi fácil para mim. Houve um medo profundo de perder o filho que eu amava." Cher também enfrentou questões sobre quem seria a nova pessoa, Chaz, como essa transformação funcionaria e se ela perderia parte de seu filho no processo. No entanto, o amor de Cher por seu filho e seu desejo por sua felicidade prevaleceram. Ela reconheceu que o bem-estar e a autenticidade de Chaz eram o mais importante, afirmando: "Não importa o que os outros sintam ou pensem, Chaz está tão feliz agora e nos damos melhor do que nunca." O que você acha da vida de Cher, repleta de dores e desafios? Deixe seus comentários na seção abaixo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você gostou. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!